essa semana o presidente falou, olha aí, ó, presidente escolhe padre Kelmon para falar sobre Lula, amigo de Daniel Ortega, que está perseguindo cristão. Então o presidente falou aí na sua live, no debate, que o Brasil, como ele falou na ONU também, ele falou na ONU, que o Brasil vai acolher os padres, freiras e cristãos perseguidos da Nicarágua. E existem vídeos aí do ex-presidente, né, com o Ortega. Você vê que o Partido das Trevas enalteceu a Venezuela, enalteceu Cuba, enalteceu Nicarágua, Colômbia agora teve uma equipe do Partido das Trevas que foi conferir as eleições colombianas, porque nós estamos dentro de uma agenda do Foro de São Paulo, da Pátria Grande, da URSAL, e veja que no próprio programa do Ratinho, essa semana, nós vimos aí, né, o ex-presidente sendo questionado sobre todo o dinheiro do BNDES que foi para a Bolívia, Venezuela, para a África, para todos esses países, e o Brasil não recebeu nenhum centavo de todo esse dinheiro que foi despejado lá fora. Simplesmente nós não vamos pagar. A refinaria que o governo Dilma construiu na Bolívia foi tomado e não foi devolvido. E a gente sabe que o Foro de São Paulo quer uma América Latina vermelha. Então, é uma semana, irmãos, que nós estamos muito focados nos presidenciáveis, mas eu digo para você que vai exercer o poder do voto, que é necessário. Nós não podemos, apesar de haver uma intervenção divina sobre governos, você não pode deixar de ir às urnas. O presidente, tanto no debate como, veja, na ONU, o presidente falou sobre a questão indígena, falou das tribos indígenas mais ricas do Brasil, que tirar as riquezas dessas tribos, o povo sofre, que eles tratam os índios lá fora como o povo das trevas, o povo das cavernas. O presidente falou sobre tirar fetos na ONU, o presidente falou sobre a destruição da família. Foi um discurso ultraconservador, com um princípio bíblico, né, de uma cultura judaica cristã que foi exposto na ONU. É por isso que houve lá a questão do prédio da ONU, né, com as imagens dizendo que o Brasil é uma vergonha, que o presidente é uma vergonha para o Brasil. Não, meus irmãos. O presidente, ele tem lutado por muitas coisas, né? Ele tem feito aí, se disposto a colocar a sua cara a tapa, né? Por muitas coisas que são princípios que valem a pena preservar por causa da nossa família. Então, quando você for votar para senador, principalmente, busque a ficha deste senador, porque existe um grupo de senadores do Brasil que assinaram uma carta de candidatos que não tem processo no Supremo. E só através de uma mudança no Senado Federal que vai poder se tocar na Suprema Corte do Brasil. Que o povo não tem poder, vocês lembram aí do Coppola, né, que fez um levantamento de 2 milhões de assinaturas para entrar com uma CPI contra o Xandão cair por terra. Você vê que alguns senadores aí, principalmente do Nordeste, entrou com causas para derrubar aí esse totalitarismo do Supremo. Ele não conseguiu porque os senadores e deputados não entram na pauta, porque eles têm processo no Supremo. Então é a mesma coisa que eles estão na mão do diabo. Então eles querem agir e não podem. Por quê? Porque se eles levantarem-se contra o Supremo processa eles.
Então, vocês ficam quietinhos e deixam a gente trabalhar. É isso que o Supremo fala. Então, veja bem, você precisa analisar para quem você vai votar para senador, porque esse camarada não pode ter processo nenhum no Supremo Tribunal, para assim ele poder agir a favor do povo. Outra questão, deputado estadual, federal e governador. Analise as bandeiras. Analise qual é o princípio que ele defende, que ele carrega. Principalmente se for família, Deus e pátria. Por quê, meu irmão? Porque a guerra mundial é contra o nacionalismo, o patriotismo e contra o princípio bíblico. Esta é a guerra mundial. Então, você é uma pessoa inteligente, você precisa raciocinar sobre tudo isso, né? Que nem muita gente diz, o voto é livre, você vota em quem você quiser, né? Você é livre para votar em quem você quiser. Mas eu digo a todos, irmãos, analise, pesquise todas as propostas e não lance o seu voto fora. É muito importante você ir às urnas e votar. Então veja que o Brasil, né, ele é a maior potência mundial conservadora hoje. É a maior potência mundial conservadora hoje. E a gente tem que analisar, né? A gente tem que analisar todo esse cenário e ver que eu acredito, né? Eu acredito que se Deus permitir o Brasil permanecer, se Deus permitir o Brasil permanecer com o atual presidente, é porque Deus tem algo ainda com o Brasil. Apesar que ontem veio algo no meu coração que eu preciso revelar para vocês. Você sabe que o mesmo povo que gritou Hosana ao filho de Davi quando Jesus entrou em Jerusalém para morrer, é o mesmo povo que disse crucifica. E eu vou dizer aqui que nós estamos orando esses dias, nós estamos em pleno jejum. E o pastor Carlos, né, eu gosto de ser ponderado. Eu falei aqui o meu posicionamento essa semana. E talvez você diga, pastor, isso pode ser Deus, não pode ser Deus, mas eu acredito na permanência do presidente. Mas guarde essa palavra no seu coração. O mesmo povo que está indo para a rua, que está apoiando, é o mesmo povo que vai tentar tirar esse presidente daqui a alguns anos, se ele permanecer. Por quê? Porque aí, analisando a história, você vê que o povo que gritou Hosana, ele foi corrompido pelo sistema. Caifás, Anás, levantaram injúrias contra o Cristo. E eles preferiram soltar Barrabás. Então, ele está fazendo, e muitas das vezes eu vou dizer isso daqui com cuidado, por quê? Porque muitas das vezes não vai ser a intenção dele, mas é o próprio sistema que vai fazer o povo que hoje que grita pelo presidente, que está indo para as ruas, que está indo para as motocicletas, que está indo para as campanhas, é o mesmo povo que vai dizer para tirar ele, porque o sistema vai implodir de dentro para fora e vão fazer com que ele caia. Então guarde essa palavra no seu coração, porque isso veio na minha mente ontem, no meu coração, né? E eu gostaria que você meditasse, que eu acredito que ele vai permanecer, mas o sistema não vai permitir que ele fique por muito tempo e vai colocar o povo contra ele. Olha só, irmãos,
saiu na matéria, olha só o que foi debatido aqui ontem. Candidatos falam sobre reajuste salarial dos ministros, né? E criticam o 9 por fugir do debate. Todos os 6 candidatos participaram do encontro, tal. Nesse sábado foi realizado o segundo debate. Todos os 6 candidatos participaram do encontro, tal. Entre as questões de maior destaque estão as críticas à ausência do ex-presidente e também, bem como as denúncias de corrupção lançadas contra o governo. Foi o primeiro a pedir aos telespectadores que não votassem na candidatura do 9 chamando a atenção pela ausência dele. Né? Um debate é como uma entrevista de emprego. Vocês contratariam um candidato em casa que perdeu a entrevista de emprego? Esse é o ex-presidente, que não merece seu voto de jeito nenhum, sustentou o candidato. Tebet argumentou durante o debate que o presidente é insensível à dor dos outros, apontando que o fato de o presidente ter demorado a comprar as ditas jussaras, prolongando a receita tal. E aí, eles falaram das despesas do Supremo, meu irmão. E saiu uma matéria eu vou colocar aqui para vocês. Isso saiu essa semana, essa matéria, né? Que isso foi falado no debate ontem. Olha isso daqui, irmãos. Não, isso aqui é para você. É para você analisar aonde está a corrupção do Brasil. Por que os senadores não se levantam contra? Você sabia que existe um funcionário só para ajeitar a toga dos ministros? Existe um funcionário só para arrumar a toga dos ministros. Você tem noção? E a Suprema Corte do Brasil custa mais caro do que a família real britânica, que tem a 6ª economia do mundo, é a 6ª economia do mundo. Tem muito mais dinheiro que o Brasil e gasta menos do que a Suprema Corte do Brasil. E eles reajustaram o seu salário, aumentaram o seu salário esse ano, né? E olha aí, o orçamento anual de 851 milhões e 700 mil do Supremo Tribunal Federal para 2023 é 40% maior que o orçamento para manter todo o falso da família real do Reino Unido, que custou ao pagador de impostos britânicos 102,4 milhões de libras, 601 milhões no ano passado. Para agravar a comparação, em 2021 foram destinados 201 milhões à família real, extraordinariamente para a reforma do Palácio de Buckingham, residente da turma e local de trabalho do monarca. Nossos reis custam muito mais do que toda a realeza britânica, diz a advogada Caroline Rocha, que identificou a diferença em um posto nas redes. Segundo a Justiça, em números, o CNJ, 91,5% de todas as despesas do judiciário servem apenas para pagar a folha de pessoal e encargos. O Supremo Tribunal Federal tem 1.411 servidores, 238 comissionados, o triplo da realeza, que tem 491 pessoas, cujos salários custam 138 milhões. Número de membros do núcleo duro da família real britânica, 11, incluindo o rei Charles III. Faz lembrar o número de ministros do Supremo Tribunal Federal.
Olha isso, irmãos. E aí você fica analisando, né? Fica analisando tudo isso que o Brasil está vivendo hoje, né? Tudo isso que está acontecendo diante dos nossos olhos é algo assim que nós devemos pensar, né? Pensar. Então, irmãos, eu digo a todos, pense muito bem. Pense muito bem neste ano eleitoral, em quem você vai votar, o que você vai fazer, né? Não deixe de pensar. De 3 a 13 de junho, o pastor Carlos Cardoso e missionária Raquel Cardoso estiveram na floresta amazônica, Peru e Colômbia, com o projeto Arrependa-se. Lá, Deus apresentou o pastor Aminadeb e a missionária Zil, que estão lá há mais de 15 anos, fazendo missão nas tribos indígenas e nos ribeirinhos. Deus presenteou esse casal com o ministério Semear e com uma estrutura para retiros e eventos. E agora, um sonho de muitos anos de construir uma escola profética vai se tornar uma realidade, junto com o projeto Arrependa-se, onde iremos lutar para capacitar índios e irmãos para o evangelismo e missões aos povos não alcançados e nos ribeirinhos, tanto no Brasil, na Amazônia, Peru e Colômbia. Deus vai operar coisas grandes neste lugar e você pode fazer parte desta obra, nos ajudando com suas orações, contribuições, indo conosco fazer essa obra missionária.